né? A educação tem um papel fundamental nisso. Qual que é o papel do Brasil no mundo? Ele passa pela educação. Se nós queremos ser líderes tecnológicos, a gente precisa mudar a nossa educação imediatamente, né? Nós não temos hoje pessoas para fazer isso no Brasil. E as poucas que conseguem chegar no nível mundial, elas vão para fora, porque não tem como trabalhar aqui. Nós não temos, não tem como trabalhar, a gente pode pensar de tudo, mas uma coisa, a gente não tem pessoas para conversar no bar aqui sobre isso. Quando você atinge um nível muito alto, desaparece, você fica isolado. Sim. Você precisa ter essa troca de informação. Eu tava vendo, desculpa, ele chama Walter Longo. Não sei se vocês conhecem, ele é bem famoso. E ele tava falando que o grande momento de criatividade de alguém é no bar, é no café. É naquele momento em que ela, em tese, se desliga do trabalho e ela começa a bater um papo, às vezes com alguém com pensamento profundo, e ali surge um start. Ele fala, então, o modelo de teletrabalho, ele fala, acaba com a criatividade, com a produção das pessoas. Tem que ser talvez um modelo híbrido, alguma coisa, porque a pessoa precisa dessa interação humana com colegas de profissão para que surja esses insights, essas ideias, essas resoluções de problemas. Sim. Que é o que você comentou, né? Eu acho que a gente caminha para uma divisão de trabalho nesse sentido. O trabalho presencial vai ser elitizado. Porque exatamente o presencial é que ocorre isso, as interações. Aquele trabalho que é mais braçal, esse vai para casa, vai virar home office. Não requer muita interatividade, muita capacidade de raciocínio e tal. A gente vai criar uma divisão nesse ponto. Se você ainda quer subir na carreira, principalmente jovens, escolha o presencial. Isso seria talvez o único conselho que eu vou dar. Um conselho. Não, pode dar outros conselhos. Obviamente não para todas as áreas, não sei se para todas as áreas, né? Mas principalmente eu acho que esse contato é fundamental. À medida que a idade avança, uma pessoa já de 40, 50 anos, no meu caso, eu poderia facilmente ir para o home office sem perda, porque as minhas interações já foram feitas. Humanas, né? Entendi. Eu posso mudar, mas quem não fez isso ainda, precisa fazer. Não tem outro jeito. As sacadas, né? As sacadas às vezes surgem de momentos aleatórios. Aleatórios, né? Uma coisa importante, por exemplo, tem em Cambridge, na Inglaterra, na universidade, na cidade que tem a universidade, ela tem um pub chamado Eagle. É um pub histórico, porque ele acompanha, é onde os acadêmicos, professores e alunos costumam almoçar, jantar, tomar cerveja ali no Eagle. E na Segunda Guerra ele também se transformou numa base ali dos aliados, né? Então tem muita mensagem de soldado no teto, ou seja, um lugar icônico. Peculiar. Mas ele é fundamentalmente marcado porque o Kirk e o seu companheiro, agora me fugiu o nome dele, que descobriram a dupla hélice do DNA, eles anunciaram no pub. Olha. Nossa, eu não sabia disso. Que louco. O anúncio foi feito no pub, quer dizer, você vê a importância da confraternização humana diante da criatividade. Né? Sim, sem dúvida alguma. É fundamental. E entrando um pouquinho, saindo um pouco disso, entrando no que você comentou, até para os jovens, você acredita que, não é claro que não é para cravar, mas é um momento de reflexão. Faculdades ou cursos relacionados à TI vão demandar uma grande mão de obra para o futuro e a gente está meio escasso disso? Sim. Isso já vem há décadas, essa falta de mão de obra de TI. Né? Você abrir um site, por exemplo, Stack Overflow, que é um site que todo mundo que programa utiliza, que ali você tira dúvidas e tal, e ele tem uma vaga de emprego. Existem milhares de empregos no mundo inteiro. Qualquer pessoa que faz TI hoje, ela decide onde ela quer trabalhar. E quanto quer receber praticamente. Quanto quer receber. Sabe? Então, essas várias áreas de TI sempre tem vaga. Sempre tem. Você escolhe hoje. Então, para o jovem que está na dúvida, fala assim, olha com carinho essa, né? Não que ele vai fazer, mas olha com carinho. Eu falo assim, um jovem hoje que decide ir para a área de programação e fala inglês, ele escolhe onde ele quer trabalhar depois de formado.
Mas, Neu, aí isso volta naquela questão que você falou, tem que mudar a educação. Qual que você acha que é um ponto-chave, pelo menos o primeiro passo, não chave. Isso, sempre que é a mudança principal, a gente tem reflexões no caminho. Mas qual que você acha que seria um primeiro passo para mudar essa educação e melhorar? E tipo assim, destravar o gatilho. O primeiro passo. Olha, são tantos passos que... Não, mas o mínimo que seja, eu não te falo aquele... Não, esse é o inicial, mas pelo menos o primeiro. Se você pudesse falar assim, ó, eu posso mudar uma coisinha. Por exatamente, exemplo, o Marcelo colocou melhor do que eu. Eu, Marcelo, acho uma coisinha, educação financeira. Toda criança precisa ter educação financeira. Precisa entender o valor do dinheiro, como é que funciona, endividamento, essas coisas. Trabalhando devagarinho. Isso é uma outra questão, mas a educação financeira seria esse importante. Seria o meu toquezinho. Eu acho que o problema é mais embaixo ainda. Sim. Ele é muito... Não, muito mais. Não resta dúvida. Olha, eu vou falar assim, eu recebo alunos, e eu dou aula para primeiro período, já há muitos anos. Eu recebo alunos... Eu fico pensando assim, o que a escola fez com esse aluno? Completamente estragado. Um aluno sem criatividade, sem capacidade argumentativa, sem capacidade de análise, de síntese. Eu falo assim, o que a escola fez com esse aluno nos últimos 15 anos? Eu tenho a impressão de que se ele não tivesse ido, teria sido melhor. Não de todas, né? Sim. Assim, eventualmente, principalmente das escolas públicas, são péssimas. Péssimas. Elas, no meu ponto de vista, muitas estão estragando os nossos alunos. E quando vem um aluno de uma escola particular, ele vem um nível muito acima, obviamente, mas também é um aluno que foi preparado para passar em vestibular. É um aluno que não tem capacidade crítica, de argumentativa, né? Ele tem uma capacidade de análise e de síntese talvez melhor, de memorização e tal, melhor. Mas não é um desejável. Aluno, não é o desejável. O senso crítico baixo ainda, né? Muito. A capacidade de você desenvolver uma ideia e defender essa ideia de uma forma racional, usando argumentos razoáveis, isso é muito raro da gente se ver em alunos que entram na universidade. Ao longo do tempo isso melhora, a gente consegue, né? Graças a Deus, a gente consegue dar uma alavancada muito boa, os alunos saem bons, né? Que bom. Mas muito abaixo, porque se os alunos já entrassem prontos, eles sairiam voando. Exatamente. Aí nós poderíamos competir de igual para igual com os outros países, né? Porque querendo ou não, a mentalidade empreendedora ajuda muito. Então talvez um aluno muito bom saindo com mentalidade empreendedora, ele consegue mudar um pouco o universozinho que ele vive, que ele habita. Com vários saindo assim, facilita muito mais. É um salto. A gente precisa dar uma... A gente precisa... Você me perguntou qual que seria o primeiro passo. Passa fundamentalmente pela valorização da educação. A educação no Brasil não tem valor nenhum. Se algum filho hoje chegar para o pai e para a mãe e falar assim, pai, eu quero ser professor. Que pai é o que mais se sentiria orgulhoso desse filho? Ninguém. Tá errado. Não. Né? Errado. Quer dizer, um professor hoje de ensino universitário ainda está numa bolha elitizada, né? E tal. Mas vamos falar lá do básico, né? Fundamental, escola ensino tradicional. Médio, fundamental. Se a minha filha falasse isso, eu ia falar assim, filha, foca. Não vai ser servidora pública municipal, não, pelo amor de Deus. Vai ser professora de outras coisas. Não é? Né? Vai ser ou professora de internet, aqueles negócios. Alguma outra coisa. Porque realmente, e infelizmente é isso mesmo. Então, há uma desvalorização. Enquanto um professor não ganhar bem, enquanto um professor não tiver... Muitos hoje vão para a educação, não vou falar todos, nem vou falar que é a maioria, mas tem muitos que não têm dom, simplesmente é porque é o que tinha, porque não tem valor nenhum, é aquela Às coisa, vezes não concurso contou com muitas nada. vagas, você passa, entra... Uma forma de entrar na universidade. Não falo nem universidade, universidade é concorrido, né? Sim. Eu falo, né, escola primária, secundária, municipal, estadual, abre concurso para 500, 1000 vagas, você fala, tô aqui meio desempregado, meio à toa, vamos lá. E levando isso para a faculdade, agora levando essa análise para a faculdade, você acha que a faculdade também está estagnada? Porque, por exemplo, muitas pessoas de sucesso profissional abandonaram a faculdade, principalmente nos Estados Unidos, e na sua área mais ainda, que deu aquela alavancada. Aquele pensamento, a faculdade já não está respondendo o que eu quero.
Porque eu tenho a sensação, olhando por mim, que o que deixa a escola privada e a particular no mesmo nível, é que as duas não respondem mais à sua vocação profissional. E o que leva a particular a ser melhor que a pública é que a particular te garante que você entra na universidade. Mas aí volta naquela questão, ela não te responde o que você quer profissionalmente, porque a quantidade de gente também que troca de curso quando entra é enorme. Sim. Então, são várias coisas que a gente tem para analisar na sua pergunta. Você diz se ela responde ainda, porque muitas pessoas abandonam, né? Provavelmente você está se referindo aí a Bill Gates, a Steve Jobs. Não, sim, esses são os mais conhecidos, mas no dia a dia nosso também, de vez em quando a gente encontra a pessoa que saiu da faculdade e deu certo. Bom, só... Existem algumas pessoas que são gênios, né? Esses não precisam. Sim. Né? Vamos deixar esses de lado, porque... são os pontos fora da curva. Esses são fora, são muita exceção, né? Sim. Mas vamos falar um pouquinho desse fato que você comentou, de as pessoas mudarem muito de curso e tal. Existe um filósofo chamado... Minha memória hoje está ruim, hein? Eu vou lembrar durante a minha fala. Ele criou o conceito de mundo líquido, Bauman. Bauman. Sim. Né? O conceito de muito líquido em contraposição ao mundo que era sólido. O mundo sólido é aquele que tem formas muito bem definidas. Né? Sim. O seu pai, o meu pai, meu avô, eles já sabiam o que iam ser da vida. Né? Já estava pré-determinado isso. O mundo as formas eram específicas. O mundo líquido então tem mais forma. Né? Ele adquire a forma daquilo que o contém. Né? Então, essa juventude hoje, eles estão nesse mundo líquido. Né? Quer dizer, é por isso que a gente vê muitas jovens sem saber o que fazer na profissão. Não sabe se faz direito, se faz ciência da computação. Faz medicina. Porque o mundo hoje é líquido. Nesse contexto, eu concordo com você, talvez a universidade ainda não esteja preparada, porque quando você entra, por exemplo, para fazer um curso de Direito, aquilo está muito sólido ainda. A gente está ainda num mundo de Direito de 20, 30 anos atrás. Né? Uhum. E agora não mais. Por exemplo, sabe como é que o Direito dialoga, por exemplo, com os NFTs? Sim. Isso é muito, quer dizer, você precisa do direito, você precisa entender ciência da computação, você precisa entender sociologia, psicologia. Então, uma série de conhecimentos que hoje são difíceis de você obter em cursos que foram rigidamente formatados. Né? Uma grade fechadinha. Uma grade fechada, determinada. E isso é muito difícil de se fazer, porque nós, professores, nós também viemos do mundo sólido. Como é que a gente passa para esse mundo líquido? É muito difícil pensar isso. Eu nem sei se é possível. Eu acho que somente as próximas gerações é que vão criar isso. Uhum. Talvez então a gente veja realmente as universidades mudarem completamente a forma de ensinar. Algo que seja muito mais próximo desse líquido, uma flexibilidade curricular muito maior, né? Sim. Você tem. E que aí permitam às pessoas realmente encontrarem o seu nicho de mercado, né? Porque o futuro também vai ser assim, não vai mais precisar do advogado clássico. Em alguns casos, sim, mas em vários outros serão coisas novas, problemas novos, que não foram ainda contextualizados, não foram pensados. Então eu preciso dessas pessoas. Então, no meu ponto de vista, esses jovens que não sabem o que responder, eles simplesmente são reflexo disso. Uhum. E não é ruim. Na verdade, é bom. Eu tenho, por exemplo, um amigo do meu filho, tem um filho de 20 anos, um amigo dele abandonou o 3º ano de ciência da computação, vai para arquitetura. Pô, que pena, o cara falta um ano para formar em ciência da computação, não é? E um curso que ele pode escolher onde trabalhar, quanto quer ganhar, nunca vai ficar desempregado na vida, sempre vai ter bom salário, largou para ser arquiteto. A maioria das pessoas pode achar isso muito ruim e falar assim, eu olhei para esse cara e falei, né? Assim, esse cara está indo no caminho certo. Se ele for um arquiteto de NFT, por exemplo. Sim. Sim. Que é isso que exatamente, um artista digital, como a arquitetura tem a questão da arte muito ligada, ele pode desenvolver ali perfeitamente e usar os conhecimentos de ciência da computação. Eu pensei até em intercambiabilidade dos cursos.
vai ter que começar a existir talvez uma intercambiabilidade entre os cursos. O direito não vai ser só direito, talvez tenha algumas grades de ciência de computação, administração, né? Talvez haja, vai ter que, não sei, posso ser que... Pegando eu aqui, vejo hoje, eu tenho lutado muito, é uma ideia que eu defendo há muito tempo, dos currículos ser cada vez, o currículo obrigatório ser cada vez mais enxuto. Você realmente dá para o aluno ali o que a gente chama de núcleo duro, né? Por exemplo, quando eu falo... A introdução do assunto. Quando eu falo, né, por exemplo, no meu caso de engenharia de produção, qual que é o núcleo duro da engenharia de produção? Quais são as disciplinas que realmente definem o engenheiro de produção? Então, essa é obrigatória. O resto, você transforma tudo em optativa, que o aluno pode escolher à vontade dele. Né? Você pode até, olha, você é obrigado a fazer essas aqui, que é o núcleo duro da produção, que define o engenheiro de produção, para que você possa sair com um diploma de engenharia. Mas você tem que fazer, por exemplo, 4 disciplinas no direito, você tem que fazer 4 na arquitetura e o restante você escolhe. Eu acho que a gente caminha... No exterior, a gente já vê bastante isso. Sim. A Unicamp é uma que tem ido muito nessa área, que eles têm um currículo lá bem moderno. E as outras a gente está caminhando, né? Aqui na PUC também a gente está começando a fazer isso. Implementando isso. Então, realmente é uma os coisa que currículos demora. vão se tornar, eu acho que os currículos vão se tornar cada vez mais flexíveis e personalizados. Então, no futuro, eu acho que dificilmente terão 2 alunos formados com a mesma grade. E aí sim ele tem um currículo, ele forma já com um currículo, uma personalidade. Que é o que todo mundo fala, né? Aí você busca a individualidade do indivíduo com suas qualidades e defeitos para que ele se aprimore. Fazendo nessa fusão de curso, por exemplo, levando para a NFT que você falou, eu teria um curso com... E até nessa a questão de estudar o direito autoral para me proteger aquele NFT, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender o que é um blockchain para eu saber como traduzir aquilo numa linguagem jurídica, num contrato, por exemplo. Essa intercambiabilidade realmente eu concordo que ela tem que acontecer o quanto antes.